Fique à vontade, nós vamos conversar brevemente sobre uma palavra. E eu creio que da mesma forma que Deus falou no meu coração, Ele vai falar com você. Porque a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Toda vez que ela é lançada, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. Então eu creio que nessa noite vai se cumprir, assim como cumpriu na minha vida. E nós estamos tratando de uma série de mensagens que fala sobre Eu Sou a Mensagem. E eu vim falar um pouquinho hoje da mensagem que eu carrego, da mensagem que eu emito, que eu transmito a vocês. Você pode continuar tocando? Ah, tá, beleza. E a mensagem, eu encontrei uma palavra, sintetizei numa palavra que chama-se revolução. E eu queria falar com vocês a respeito disso. Durante a história, houveram vários tipos de revoluções. Nós sabemos, né? A história é construída através de revoluções. Algumas são benéficas, mas outras causam muitas destruições. E o que revolução tem a ver, Adri? O que você vai falar a respeito disso? Revolução tem a ver com transformação. Ela pode ser abrupta ou uma revolução gradual, uma mudança de sistema, uma mudança em relação à perspectiva geográfica, às vezes. Pode ser uma mudança na mente, uma mudança de atitude. Em suma, tem a ver com mudança. Tem a ver com renovação, com transformação. E metanoia é a palavra que está mais relacionada à revolução, à mudança, à transformação. Metanoia é uma palavra grega que expressa bem o que é essa revolução. Essa palavra diz sobre transformação, sobre renovação, a começar pela mente. E sobre renovação da mente nós já sabemos, às vezes a gente não vive, mas nós sabemos que essa renovação da mente, Cristo pede que nós vivamos. Lá em Romanos 12:2 diz que não nos conformeis e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos ou revolucionai-vos pela renovação da nossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos em nós os genes da revolução. Quando Cristo veio habitar em nós, nós automaticamente recebemos o gene dele. Nós fomos chamados novas criaturas, porque nós somos nascidos do Espírito. E assim como Cristo revolucionou a história é marcada por um antes e depois de Cristo. Nós temos essa essência em nós. E quando Ele entrou na minha vida, eu sei que Ele também revolucionou a sua vida, assim como Ele revolucionou a minha vida. Há uma mudança, há uma conversão, que a gente fala de, e ela se converteu. É como se, uma conversão é isso, você vira de um ponto para o outro. É uma reviravolta total mesmo na sua vida. Os seus valores, os seus princípios, a sua mentalidade muda totalmente quando Cristo entra na sua vida. É um ponto de um choque, em que você vive e que tudo aquilo que você construiu, um sistema de crenças que você tinha talvez, vai ter que vir abaixo, para que Cristo possa estabelecer novos fundamentos na tua vida. Assim foi na minha vida. Eu creio que foi assim na tua vida também. E como um bom revolucionário que Cristo foi, Ele também confrontou sistemas, confrontou princípios e valores na época que não condiziam com aquilo que Cristo expressava. Os princípios da palavra de Deus, o amor que Ele exalava, pelo simples fato de tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com igualdade. Ele confrontou o sistema da época, porque era um sistema em que se falava, era como se tivesse a lei, e eu só pregava a lei, mas eu não vivia ela na prática. Porque uma coisa é ter algo aqui escrito, e outra coisa é viver aquilo de fato. Ele foi um revolucionário. E aí você me pergunta, mas Adri, o que te faz identificar com essa palavra revolução? Eu achei muito parecida também com a palavra resistência. E eu quis trazer isso porque na minha vida eu vivo vários atos de resistência. Eu sou a resistência. Eu quis fazer o trocadilho porque nos dias de hoje, eu, Adri, vivo um ato de resistência. Não pegar todo cara que fizer uma cantada em mim. Eu vivo um ato de resistência, viver em santidade. Eu vivo um ato de resistência quando eu decido não assistir pornografia.
Eu vivo um ato de resistência quando eu decido crer que na família e que eu terei uma família. Eu vivo um ato de resistência quando eu acredito que jovens podem ser a resposta para essa sociedade. Eu vivo um ato de resistência quando eu acredito na justiça. Eu vivo um ato de resistência quando eu faço justiça, quando eu vejo uma situação em que as pessoas estão em desigualdade. Eu vivo um ato de resistência. Eu sou a resistência. Então eu sou sim revolucionário. Eu sou um pequeno Cristo nessa terra. E eu gostaria que você nessa noite se identificasse com isso. Ou talvez não. Porque a gente colocou essa série de mensagens falando muito a respeito da mensagem que nós carregamos. Essa mensagem para mim é muito pessoal. É muito pessoal. Porém, ela tem na essência aquilo que Cristo é. Tudo que eu falo aqui, não falo da Adriana. Eu construí o meu sistema de crenças e valores e princípios através da Bíblia. E essa é a nossa essência de todos os que passarem por aqui, ministrando uma mensagem. Um quer ser a mensagem para o amigo, o outro quer ser a mensagem, a voz daqueles que estão calados na sociedade. Outros querem ser a voz das famílias que estão caladas ou que estão em situação em que não tem mais o que fazer com os filhos ou com o esposo, com a esposa, estão em destruição. A essência de todas essas mensagens convergem para Cristo. Ele é a mensagem. Ele é a palavra através de nós. Ele é quem está se movendo em nós e através de nós. Nós queremos te chamar para essa noite, ou para todas as vezes que nós falarmos aqui. Não é nós, não tem a ver conosco. Nós talvez tenhamos uma forma diferente de expressar a mensagem de Cristo. Mas em tudo que nós falarmos, nós queremos dizer: Cristo é a mensagem. Ele é quem vai mudar a história das pessoas. Ele vai mudar a história dessa nação. Ele vai mudar a história dos jovens dessa cidade. Assim como Ele mudou a sua vida, Ele mudou a minha vida, Ele fará, para que o nome dEle seja glorificado. E aí na Bíblia eu fui encontrar uma pessoa que eu sempre me identifiquei muito com Neemias. E Neemias era um copeiro no palácio do rei. Se eu não me engano, acho que é Artaxerxes, se eu não me engano. E ele viu a situação, o povo tinha vindo do exílio, se eu não me engano, saído do cativeiro. Estava no exílio, tinha saído do cativeiro. E ele viu as pessoas sofrendo, o povo sofrendo. E ele poderia ter ficado confortável lá no palácio do rei, sendo um cara de confiança que servia. E automaticamente, quando você está num palácio, você também deve ter benefícios. Mas ele viu o sofrimento de um povo, ele viu o povo dele sofrendo, e ele não ficou imune àquilo. Ele não ficou indiferente à dor das pessoas. E eu sempre me identifiquei muito com ele. Pelo fato de Deus ele ouviu o clamor que estava no coração do rei Jesus, no caso, né? Ele sabia que ele, por ser um simples copeiro, talvez ele não tivesse força suficiente para ir lutar ou para ir auxiliar o povo que precisava de ajuda. Ele orou, entrou em jejum e pediu que o rei autorizasse, ou falasse: Neemias, vai lá então, eu te concedo aí uns dias de folga, eu te dou algum tipo de recurso, vai lá e ajuda o teu povo então. E foi isso que aconteceu. Se nós ouvirmos o clamor do povo, aqueles que realmente necessitam, nós vamos ter esse coração. Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Deus, o que nós podemos fazer? Que recursos nós precisamos ter? Qual o caminho que nós precisamos trilhar para que esse povo seja então auxiliado? Foi isso que Neemias fez. Ele chegou lá e foi um cenário, viu os muros tudo destruído, era aquele, tipo um cenário de guerra. Eu imagino aqui, né? Conjecturo lendo aquilo. E ele decidiu: eu vou reerguer, para começar eu vou reerguer os muros. E sempre que eu lembro de muros, eu vou pensar em quê? Em proteção. Eu estou querendo cercar ali um espaço. E naquela época, valeu para ele o muro, a proteção. No nosso caso hoje, é muito diferente. Não que isso também não valha. Cada um tem um muro em casa, tem algo que delimita ali, né? O seu espaço vai até onde, né, o começo do outro. É isso que a gente aprende no direito. O seu direito vai até onde começa o direito do outro. Os nossos limites hoje, as fronteiras,
quase não existem mais. A mente está exposta a qualquer tipo de ideologia, mas Deus te convida para isso. Deus te convida para ser esse Neemias nessa geração, para que traga princípios que edifiquem, os princípios da palavra de Deus, que construa, para que realmente fortaleça os jovens, fortaleça os adolescentes, fortaleça as pessoas que hoje aqui ainda aparentemente estão dentro de 4 paredes. Nós temos a impressão de que nós estamos seguros aqui dentro, mas nós convivemos lá fora com pessoas de todos os tipos. E eu não estou falando a respeito de que a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Nós estamos sendo bombardeados dia a dia com sugestões, com tentações, com ideologias que não condizem com a palavra de Deus. E nós não estamos imunes a isso, se nós não estivermos com os alicerces firmados em Cristo. Se nossa palavra, se nós não tivermos atado, é como o cordão aqui no pescoço, como se toda hora a gente vai lembrar que ele existe, que a palavra de Deus está aqui, gravado na tábua do nosso coração. Nós precisamos, Deus nos chama a isso, a sermos esse Neemias que constrói fortalezas, não para nos deixar engessado, não, mas para proteger as mentes das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das famílias que estão sendo bombardeadas por pensamentos, por filosofias destrutivas. E o Neemias não trabalhou sozinho. Essa comissão, essa comitiva, esse comissionamento foi, claro, para Neemias, mas ele não trabalhou sozinho. Ele trabalhou junto com o povo na reconstrução do muro. Ele não apenas ficou observando, ele colocou a mão na massa. E ele é realmente um exemplo de inspiração. Enquanto eles estavam erguendo os muros, é como se você, imagina comigo, estava lá levantando, não sei se alguém já viu alguém construindo o muro, algum pedreiro. Meu pai era pedreiro, então eu sei como funciona. Você faz a massa, daí coloca na pá, e daí faz certinho, coloca os tijolinhos e mede certinho. Ele ficava com uma colher na mão e na outra tinha uma espada, porque a todo momento o inimigo podia vir. E nós estamos nesse cenário. É um cenário diferente porque não é o muro derrubado fisicamente, mas as fronteiras estão desprotegidas. E Deus te comissiona isso. Deus te chama hoje, seja esse Neemias nessa geração. Se você estiver num ambiente em que é destrutivo, tóxico, e que você percebe que os princípios da palavra estão sendo distorcidos ou estão sendo ensinados de forma diferente, você é a voz naquele lugar. Você é a voz de Deus naquele lugar, você é a resposta para essa geração. Eu fico pensando, eu tenho inspiração demais em Martin Luther King. E foi um cara que deu a vida por uma causa, e eu fico pensando, até hoje ele é lembrado, mas não se trata dele ser lembrado. Se trata do quão importante era naquela época a igualdade racial. As atrocidades que eles sofriam, e o cara deu a vida por isso. E nós já tivemos alguém que deu a vida por nós, para que nós não morrêssemos, não tivéssemos a morte eterna. Hoje nós temos a vida eterna. E Cristo não nos pede muita coisa. A causa que Ele nos convida a lutar é para que Ele seja conhecido. Para que Ele seja conhecido em todos os lares. Para que Ele seja conhecido em todas as repartições públicas. Para que Ele seja conhecido em todos os hospitais. Talvez a gente não precise ter mais hospital, porque as pessoas vão conhecer o poder que Deus tem, o poder que Cristo tem de curar. Para mim parece que é uma utopia, mas é nesse mundo que eu creio. Porque se Cristo está na terra através da sua vida, a cura está lá, a luz está lá. Se existe trevas lá no seu trabalho, você é a candeia que Deus levantou para ser a luz naquele lugar e expulsar as trevas daquele lugar. É nisso que eu creio. Então não é uma utopia. Não é uma utopia. Assim como as pessoas achavam que Martin Luther King pensava. Eu sonho com um mundo em que os meus filhos não sejam julgados pelo tom da sua pele. Eu creio nesse mundo. Eu creio, porque Cristo está neste mundo através da sua vida. Eu creio nesse mundo. E eu quero colocar 3 pontos quando eu me identifiquei com Neemias. E não necessariamente com Neemias, mas assim, quero te dizer: descubra quem você é.
Lá em Salmo 139 diz que: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. O que eu quero dizer quando eu falo esse versículo, e descubra quem você é: antes de você nascer, Deus já sabia quem você é. Ele já te criou com um propósito. Você tem a forma exata para algumas missões na terra, assim como eu tenho. Eu demorei muito tempo a entender isso, mas o dia que eu entendi, meu Deus, eu entendi o porquê o inimigo tenta tanto desviar, deturpar a nossa identidade em Deus. Porque quando a gente não sabe quem a gente fica trilhando um caminho totalmente contrário daquilo que Deus criou para nós. A gente é o que a ideologia fala, a gente é o que o amigo invejoso fala, a gente é o que uma coletividade fala. Mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é filho. Eu sou filha amada. E você tem a forma exata, as características perfeitas que Deus precisa para ser cooperador com o Espírito Santo na obra que Ele está fazendo na terra, de redenção da terra. Acredite, eu não sei se você se identifica com algum tipo de ideologia, se você quer que a gente às vezes comente aqui. Nós vamos ter espaços para isso. Mas eu quero te dizer, não seja a gente estava até comentando, não seja um papagaio que só repete aquilo que falam por aí. Se aprofunde, estude e saber o que realmente essas coisas falam. Você quer falar sobre Black Lives Matter? Você quer falar sobre feminismo, capitalismo, socialismo, LGBTQI+, política, cancelamento, suicídio, automutilação, depressão, proteção à mulher, proteção à criança? Em todos esses problemas ou pautas estão sendo ditas, mas estão sendo ditas por pessoas que não têm princípios cristãos, e estão fazendo um estrago dentro dos lares. Se você é cristão e se identifica ou pensa que eu posso contribuir com um desses assuntos, ou posso gerar um debate, criar um diálogo a respeito dessas causas, converse com a gente vai gerar um ambiente seguro que você possa compartilhar. Vamos desenvolver isso à luz da palavra. Não entre em discussão que você sabe que se você não tiver fundamento bíblico, você vai ser convencido do contrário. Você às vezes pode até chegar no ponto em falar que, será que Deus existe mesmo? Sabe por que eu digo isso? Porque eu já fui essa pessoa. Chegou um tempo em que eu duvidava de que Deus existia. E aí Deus foi limpando a minha mente de muitas coisas. E hoje eu te falo com propriedade. Se você sabe em quem você é firmado, você consegue dialogar. E eu falo discutir não é no bom sentido. Não é discutir de ficar jogando conversa fora e só denegrindo, sei lá, ficar, sabe, alfinetando o outro. Não é nesse sentido, é uma discussão inteligente. Hoje eu te falo, hoje eu consigo fazer isso, mas até um certo tempo atrás eu não conseguia, porque eu não sabia realmente quem eu era. Então, um pensamento um pouquinho mais ali, opa, peraí, faz sentido para o meu ego, né? Eu era convencida. Então eu te falo, fundamente-se, descubra quem você é. Tenha a Bíblia como o teu manual de fé e prática, esteja firmado, arraigado em quem Cristo é. Você sabe que aí sim, você consegue realmente estabelecer um diálogo em que Cristo vai ser glorificado. E você não vai ofender ninguém, você vai simplesmente dizer a verdade. E a palavra de Deus diz que aqueles, é verdade, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. 2. Se você já descobriu essa causa pelo qual Deus te chamou para lutar, para revolucionar, guerrear talvez às vezes. Existem algumas coisas que eu me
compadeço profundamente. Talvez eu não tenha ainda ferramentas, como é que eu posso te dizer? Não tenho algumas ferramentas ainda que eu possa lutar, tipo, no pelotão de frente. Mas na retaguarda eu estou me ferramentalizando. Mas tem algumas coisas que, sinceramente, meu coração se dói bastante. Então, se você descobriu, não retroceda, ferramentalize, vá diante de Deus, estude e creia. Talvez você vá ser tido como louco, assim como foi João Batista. Ele chamava as pessoas ao arrependimento. E da mesma forma como você luta por uma causa, você vai ter que em algum momento chamar as pessoas ao arrependimento daquilo que elas pensavam, que estava divorciado da palavra de Deus. E tudo isso com amor, com misericórdia, com graça sobre as pessoas. E pode ser que você sofra algum tipo de ataque, mas não retroceda. Nós não somos aqueles que retrocedem. Siga firme. Nós somos chamados para ser luz, para ser candeias, para estar no alto e iluminar. Se você, Martin Luther King diz, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. 3. Sirva aos outros, sirva onde você estiver, para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quer você coma, quer você beba, quer você durma, quer você levante, quer você venha para a celebração, quer você trabalhe, quer você seja mãe, quer você seja prima, seja namorada, seja esposa, seja o que você for, seja para a glória de Deus. Cada uma dessas causas que talvez Deus te chamou de uma forma específica para lutar, faça para a glória de Deus. Torne o Senhor do reino conhecido. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. É nesse reino que eu creio. Ele sonda o seu coração, Ele sabe tudo o que passa na sua mente. Se você colocar o seu coração nele, eu sei que Ele vai te guiar em todas as suas decisões, em tudo que bandeiras que talvez você levante para lutar. Eu sei de um grupo dessa casa que já está evangelizando as prostitutas. Existe um grupo que está lá na comunidade da Batalha. Nós temos outras situações em que a gente ainda não chegou lá. E por que eu te digo disso, de o Senhor do reino ser glorificado? Lá em Gênesis 2, deixa eu achar só o versículo aqui. Gênesis 1, versículos 27 e 28 diz que nós fomos criados para dominar. Multipliquem-se e dominem a terra, mas não é dominar as pessoas. Então nós sabemos que o domínio do mundo o mundo jaz no maligno. Porém nós somos os pequenos cristos. Nós somos a resposta para o mundo caído. Nós somos não porque Adriana, eu sou forte, não é isso. Em Deus, através de Cristo nós podemos ser a resposta para as causas, para as vulnerabilidades, para tudo aquilo que precisa ser transformado no mundo. Eu não sei se às vezes o teu colega está passando por depressão, se a sua amiga já pensou em se matar, eu não sei. Mas quem vai estar lá, perto dela? É você. Cada um tem uma paróquia, tem um oikos em que você pode ser influência. Nós aqui dentro, estamos aqui, reunimos com um objetivo em comum. A gente vem aqui adorar, glorificar o Senhor, mas aqui todos têm um objetivo em comum: entregar tudo que a gente tem e é para Ele. Mas lá fora é o nosso campo de batalha. Quem está lá com a aluna que está com dificuldade em casa porque está a mãe sofrendo agressão do pai, é você. Quem está sofrendo assédio sexual na empresa, você às vezes está perto da sua amiga. Você que está às vezes perto da sua amiga está num relacionamento abusivo. Às vezes você está no futebol e tem um amigo seu que está cheirando uma. E aí? Você vai deixar ele morrer? Então nós somos a resposta que o mundo caído precisa.
Nós somos os cooperadores do Espírito Santo com a obra que o Senhor está fazendo na terra. Porque nós fomos chamados para governo. Onde você estiver, é ali que o reino de Deus está. Onde você chegou, chegou o reino de Deus. Então ali precisa ter justiça, paz e alegria. Sirva aos outros, sirva onde você for, para a glória de Deus. Você vai jogar futebol? Joga futebol para a glória de Deus. Vai tocar um instrumento? Toque o instrumento para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Não fica matando serviço. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você vem servir também na igreja? Faça com excelência. Vai arrumar a cama na sua casa para sua mãe? Vai lavar a louça? Faça com excelência. Faça para a glória de Deus. Faça como sendo para o Senhor. É isso que a palavra nos fala. Ele sonda o nosso coração e conhece as nossas intenções. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu quis trazer essa mensagem chamada revolução, porque foi isso que Cristo fez na minha vida. Ele foi a revolução que entrou em mim e eu vim falar um pouquinho do meu chamado, que até um tempo atrás eu não sabia. Eu sempre entrei aqui e ficava na busca, eu ouvia as pessoas falarem, eu ficava procurando. Eu sempre tive uma identificação com o direito. E eu acabei lá, menor aprendiz, era o meu primeiro emprego, menor aprendiz guarda-mirim. Eu fui fazer estágio no fórum. Comecei a faculdade, mas eu comecei a faculdade para ter a grana. Que eu falei, vai ser uma forma de eu permanecer aqui fazendo estágio, só que daí tinha que estar na faculdade. Aí eu comecei a faculdade. Mas eu não sabia que era aquilo, para que servia, se podia servir para alguma coisa. Eu só sabia que eu ia continuar com o dinheiro do estágio, beleza. Aí eu tive que parar por motivo de grana. E pensei, cara, foi a pior decisão da minha vida. Mas beleza, muito tempo passou, beleza, tal. E eu lembro que um dia eu fui uma viagem para Santarém. O Lúcio estava lá, se não me engano, a Van. E daquela conferência, a única coisa que eu lembro de um cara que ministrou. Eu lembro muito de uma canção da Jeane. E eu lembro de um cara que ministrou lá, Carlos Bezerra Júnior. Esse cara, ele é deputado em São Paulo, se eu não me engano. Ele e a esposa dele. Eu só lembro que ele foi convidado para estar na ONU. E na ONU, assim como o nosso Estado é laico, é um território, um ambiente laico, em que você não pode professar uma religião, né? Seja ela qual for. E ele falou, vocês pasmem, mas eu recitei um versículo na ONU. O povo ficou, meu Deus, como você fez isso? Essa é a coisa que eu me lembro da... Espera que deixa eu achar agora. Esperem aí. Ele leu lá em Amós. E ele leu o seguinte. Na ONU isso. Opa, cadê? Meu Deus. Aqui. Eu vou tentar ler do início, para vocês entenderem o contexto. Ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar, está a virgem Israel. Abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Assim como o soberano Senhor, a justiça que mandar 1000 para o exército ficará com 100. E a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não faça peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele romperá como um fogo entre os descendentes de José e a devastará e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia, noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra, o Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Pois vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo.
Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Porque sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é o tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústias em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e pranteadores para lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das canções e as músicas das suas liras. Em vez disso, corra com retidão, como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ele falou isso. Corram como rio caudaloso, a justiça no meio de vós. Eu nunca me esqueci dessas palavras, e eu não sabia o porquê. Nós fizemos um curso um tempo atrás, eu, o André e a Tainá, e a gente fez um teste vocacional. E as 3 profissões que deram lá foi pastor, advogado e professor. Aí eu entendi bastante coisa. E descobrir quem nós somos nem sempre é agradável. Por quê? Porque está aqui o melhor de Deus, mas está aqui também a natureza caída. Está aqui a natureza que não quer se relacionar com ninguém. Tô nem aí, morra, exploda-se. Já cansei de chamar para vir para a celebração, e daí? Chama toda vez, não quer vir? Essa é a natureza caída. Mas a palavra de Deus diz: caminha mais uma milha. Dê a sua vida pelo seu irmão. Maior é aquele que dá a vida pelo seu amigo. É uma guerra constante. É uma guerra constante. E falar que o meu caminho é... Eu sempre achei... Nossa, já perdi bastante tempo. Não. Tempo... Falta, tipo, né? Eu não tenho tempo se eu fosse morrer amanhã. Enquanto eu estiver andando, eu tenho tempo. Então eu vou em busca disso. Não demore para entender quem você é. Busque em Deus quem você é. E uma vez que você descobrir, persiga tudo aquilo que Ele já colocou na sua mão. Você tem a resposta para essa geração. Enquanto vocês às vezes estão esperando que a liderança trate algumas coisas, que a gente desenvolva alguns caminhos, não sei, eu falo isso e eu estou falando para mim também, porque eu fiquei nesse lugar muito tempo esperando pelos outros, esperando que um dialogasse um assunto que era importante, quando Deus já tinha colocado na minha mão, quando Deus já tinha convertido meu coração para aquela causa, para aquela situação em que queimava meu coração, mas eu não entendia que era Cristo falando: filha, você é a minha mão ali, você é o meu coração ali, você é os meus olhos ali, você é o meu ouvido ali. Eu quero te convidar nessa noite. Eu não sei se você já descobriu quem você é, se você já descobriu uma causa pelo qual lutar. E eu não digo só lutar filosoficamente, lutar só por palavras, da boca para fora. Lute através da cruz de Cristo, a revolução que Ele causou na tua vida.
Leve para o ambiente onde você está. Não permita que o ambiente onde você está continue sendo, você seja o influenciador da tua vida. Se o ambiente onde você está não for influenciado, eu recebi alguns apelidos, às vezes quando eu falo de forma veemente, e às vezes assim, tempestuosa, e olha que eu estou aprendendo a falar de uma forma mais branda, com amor, mas porque meu coração é tomado por, só Deus sabe. Eu quero te convidar a colocar em pé, que você tenha esse clamor em Deus. Eu não sei com que causa você se identifica, mas a essência, aquilo que a gente tem falado aqui, Cristo precisa ser conhecido. Eu não sei em qual cadeira você vai sentar. Eu não sei. Se você às vezes tem um desígnio para política, tem muita gente que acha que política e religião não se discute. Discute sim. Enquanto a igreja não assumir os lugares que ela precisa assumir, os ímpios estão assumindo, estão fazendo um estrago, uma lavagem cerebral na cabeça das famílias, dos adolescentes. Eu não sei se você não se indigna com isso, porque eu me indigno. Eu demorei muito tempo, eu estou correndo atrás do prejuízo já tem um tempo. Mas eu quero te convidar, você não seja o omisso. Não seja o omisso. Não seja alguém que fica lá no seu canto. Não quero caçar briga com ninguém. Não, meu querido. Você acha que Cristo foi morto pelo quê? Ele foi lá confrontar um sistema. Era assim. Traiu, era apedrejamento, era morte na certa. Agora ele está protegendo a traição? Não é isso. Não. Vai, não peques mais. Porém, vocês acham que isso é um tratamento digno? A morte? Não. Todo mundo merece perdão. Todos merecem perdão. Para você foi dada uma segunda chance. Para mim foi dada uma segunda chance. E aqueles que estão lá fora, convivendo conosco dia a dia, eles merecem ou não uma segunda chance? Ou eles vão morrer sem conhecer o Cristo que dá as segundas chances? Eu não sei. Eu não sei. Eu não quero ser imputado, ter nas minhas mãos, ser como Pôncio Pilatos, que viu ali o Cristo diante dele. Lava as minhas mãos. Não sejamos. Assim como ele perguntou aquele dia, o que é a verdade? Você carrega a mensagem da verdade. Nós temos a verdade em nós. Não permita que as pessoas sejam enganadas. Não permita que as pessoas morram sem conhecer a verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma, a verdade que faz tudo novo, que torna o pecador uma pessoa, um santo lutando contra o pecado todo dia. Naquele que era viciado na pornografia, alguém santo para glorificar Deus. Aquele que se drogava não droga mais, tem uma família. Aquela que era sozinha, coloca em família. Aquela que era estéril, dá filhos. Você tem essa mensagem. Eu tenho essa mensagem. Onde você estiver, seja essa mensagem. Pai, eu quero orar a Ti, Deus, pedindo, ser conosco. Nós temos, Senhor, uma luta árdua, Pai. Nós temos muito que trabalhar, muito que batalhar, Senhor, para alcançar lugares que ainda nós não chegamos. Mas nós cremos que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a Tua verdade, a palavra do Senhor está em nós. O Senhor nos transformou, Senhor, por um motivo. Não foi para guardar, Senhor, essa mensagem, essa verdade para nós mesmos. Não, Senhor. Assim como, Senhor, o nosso lar foi transformado, o Senhor quer transformar muitos lares. O Senhor quer transformar, Senhor, adolescentes, Senhor, que estão às vezes numa tristeza tão profunda, em jovens, adolescentes alegres, que Te conhecem e que têm prazer em viver. Pai, o Senhor transformou a nossa vida para ser a mensagem, Senhor, de salvação. Nós somos, Senhor, os pequenos cristos nessa terra. Pai, nós não aceitamos o índice, Senhor, de jovens que morrem, Senhor, com um tiro, sei lá, Pai, por tantos problemas, tantas situações, Senhor, nas favelas, nas comunidades, Senhor, tantas situações, no tráfico. Não, Senhor, nós não aceitamos,
porque o mesmo Cristo que morreu na cruz para me salvar é o mesmo Cristo que morreu para salvar, Senhor, toda a humanidade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, converter o nosso coração, Senhor, às causas que estão no Teu coração. Pai, a Tua palavra diz que o Teu reino é de paz, justiça e alegria. Nós carregamos, Senhor, este reino, nós carregamos, Senhor, essa essência em nós. Porque onde está, Senhor, o Filho de Deus, ali chegou, Senhor, um representante do reino. Não, Senhor, nos deixe ser, Senhor, omissos. Não nos deixe, Senhor, ser apáticos, Senhor, em relações, Senhor, em situações, Senhor, que cabe sim o nosso posicionamento cristão, Pai. Não nos deixe, Senhor, ser influenciados, Senhor, por filosofias, por ideologias que não, Senhor, baseiam-se na Tua palavra e querem, Senhor, pelo contrário, destruir as famílias, destruir, Senhor, os jovens, os adolescentes, querem destruir os valores, os princípios, Senhor, da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, ser omissos. Não nos deixe, Senhor. Coloque em nós, Senhor, uma ousadia. Coloque em nós, Senhor, uma intrepidez. Tira, Senhor, toda a timidez que é em nós. Não nos deixe, Senhor, carregar, Senhor, essa luz, Pai, que pode iluminar, Senhor, por onde nós passarmos, mas só está iluminando, Senhor, o nosso espacinho. Não nos deixe, Senhor, ser egoístas. Nos ajude, Senhor, a ter o Teu amor que se compadece, a Tua graça, Senhor, que é estendida a todas as pessoas, independente daquilo que elas fazem. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, chegue, Senhor, no mais longe, Senhor, no mais longínquo lugar. Pai, em nome de Jesus, se for o Senhor nos usar para chegar naquele lugar, que assim seja. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Traz revelação sobre a vida daqueles, Senhor, que ainda não sabem, Senhor, quem são, ou não sabem, Senhor, para o que foram chamados. Antes de qualquer coisa, Senhor, antes, Senhor, de qualquer causa pelo que lutar, eles são filhos, nós somos Teus filhos. E nós, Senhor, como filhos Teus, nós queremos Te dizer, Pai, nós amamos o Senhor. Queremos, Senhor, realmente refletir a Tua glória. Ser o Senhor onde nós chegarmos, Senhor. Onde tiver fofoca, que onde a gente chegue, cesse a fofoca. Que não haja, Senhor, um ambiente, Senhor, de inveja onde nós estamos. Que, Senhor, tenha um ambiente de cooperação em que um levante os outros. Que não haja, Senhor, concorrência entre os irmãos. Pelo contrário, que haja cooperação. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos realmente o reflexo de Cristo nessa terra. Pai, nós não estamos aqui de passagem. Nós não queremos, Senhor, passar por aqui e só, Senhor, existir. Não. Viver para os nossos gostos, para as nossas vontades. Não, nós queremos agradar o Teu coração. E, Senhor, agradar o Teu coração é viver aquilo que está no Teu coração. Nós queremos refletir a Tua glória, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória. Nós queremos viver para a Tua glória. Como as estrelas que estão no céu, ao lançar